Oi pessoal, professor Vicente Breno aqui. Nessa aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu apliquei na terça-feira passada. Uma atividadezinha que envolvia principalmente o conteúdo Teorema de Tales, mas também tinha algumas questões que envolvia ali semelhança de triângulos. Vamos lá iniciando aqui com a correção na primeira questão, que dizia o seguinte: na ilustração a seguir, percebemos que as avenidas das Rosas, das Margaridas e dos Lírios são paralelas. As ruas dos Pinheiros e dos Eucaliptos são transversais a essas avenidas. Pergunta: qual é a distância entre a farmácia e o banco? Simplesmente a questão quer que vocês calculem, encontrem, digamos assim, esse feixe aqui é formado por essas três retas paralelas e cortadas por essas transversais, digamos assim, né? Então, para que fique mais fácil de vocês identificarem, né, e daí a gente conseguir aplicar o teorema de Tales aqui nessa questão, já que eu tenho aqui, ó, uma, duas, três retas paralelas cortadas por dois transversais, eu coloquei aqui o valor de x, que é o valor que a gente vai encontrar nessa distância entre a farmácia e o banco, hipoteticamente falando, digamos assim. Então vamos lá. A primeira proporção que eu posso montar aqui é de 200 para x, ou vocês podem estar montando também a razão 200 por 400. Se vocês montarem da maneira como eu já falei na explicação do conteúdo, vocês vão conseguir responder aqui de boa, tá bom? Então vamos montar aqui 200 sobre 400, a nossa primeira razão, tá certo? Que vai ser proporcional a essa outra razão, que no caso aqui, ó, é x sobre 500. X sobre 500, ok? Chegando aqui, já montamos aqui uma espécie de regra de 3 simples, ok? E aí basta a gente agora montar a nossa equaçãozinha do primeiro grau. Como, professor? Resolvendo através da regra de 3 simples, como eu já havia falado. E a minha dica, como eu já citei aqui em alguns vídeos anteriores, é que vocês iniciem a resolução desse tipo aqui de cálculo, iniciando a multiplicação pela letra, pela incógnita, que no caso aqui é x. Então vou multiplicar aqui, ó, x vezes 400 vai ser igual a 400x. Igual, continuando. Agora eu tenho aqui 200, ó, vezes 500, 200 vezes 500. 200 vezes 500 vai ser exatamente igual a 100 mil, como vocês já podem aqui bem observar. O que é que vai acontecer agora? Eu vou ter que deixar esse x aqui isolado antes da igualdade, no primeiro membro da nossa equação, e levar o 400, que está multiplicando o x aqui no primeiro membro, para o segundo membro com a sua operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, eu vou ter aqui x é igual a 100 mil dividido por 400. Logo, x vai ser igual o resultado de 100 mil dividido por 400, que é muito simples de fazer essa divisão. Ó. Basta você imaginar o cancelamento desses dois zeros com dois zeros aqui do 100 mil, tirando dois zeros do 100 mil, vai sobrar aqui 1000. Ó. Então, vai ficar 1000 dividido por 4. E 1000 dividido por 4 é fácil de fazer, é igual a 250, tá bom? Então, x é igual a 250. Então, aqui a distância, hipoteticamente falando, entre a farmácia e o banco é de 250 metros. A alternativa correta, a alternativa B de bola. Finalizamos aqui a correção na primeira questão. Continuando, vamos agora com a questão de número 2, que dizia: um edifício projeta uma sombra de 30 metros ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros, e a gente pode perceber o descrito aqui nessa ilustração. Pergunta: qual é a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Então aqui você já de cara ao observar essa ilustração, percebe que aqui eu vou ter um conteúdo que a gente já estudou anteriormente, chamado semelhança entre triângulos. Semelhança de polígonos, no caso aqui, dois triângulos retângulos, ok? Onde 12 vai estar, digamos assim, proporcional a x, assim como 4 vai estar proporcional a 30. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Então, 12 proporcional a x, ó, partezinha aqui, ó, reta na vertical com parte da vertical, proporcional uma a outra. Assim como essa parte aqui na horizontal vai estar proporcional a outra, no caso, 40 sobre 30. Só que isso a gente vai ter que colocar no formato de razão, digamos assim. Então, colocamos aqui, ó, sobre o 12 vai ficar aqui em 1 4, porque eles fazem parte do mesmo triângulo. Ó. Perceba que eles fazem parte do 12 e o 4 do mesmo triângulo. Assim como o x e o 30 vai ficar abaixo do x porque eles também fazem parte da mesma representação aqui desse triângulo. Pronto, montamos aqui a nossa proporção, né? Nossa igualdade
entre as razões, digamos assim. Então vamos lá, iniciando com a minha dica que eu já sei para vocês, para se tornar mais organizado o cálculo, iniciando aqui a multiplicação de x, que é a letra que a gente quer descobrir, ó, x, aqui a altura desse edifício, né? Iniciando aqui a multiplicação, então x vezes 4. X vezes 4 vai ser igual a 4x. Igual. Agora eu tenho aqui 12 vezes 30. 12 vezes 30 vai ser exatamente igual a 360. Colocamos aqui. X vai ficar sozinho aqui antes da igualdade. Vamos isolar ele, já que a gente está procurando só ele, o x. Igual 360. E o 4, ó, que estava aqui multiplicando o x, ele vai passar dividindo aqui o nosso 360. Então ficou aqui dividido por 4. Logo, se eu quero saber quanto é o valor de x, qual é a altura desse edifício, basta dividir 360 por 4. 360 dividido por 4 vai ser igual a 90, tá bom? Então a alternativa correta vai ser a alternativa D de dado. Vamos agora de terceira questão. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metro. Qual é a altura do poste? Então, a questão simplesmente quer que a gente determine esse valor aqui de x, que representa a altura desse poste. Tomando como base também, como referência aqui, esse bastão que está aqui na vertical, né? Assim como o poste também, que tem o tamanho de 1 metro e projeta uma sombra de 0,6 metro. Perceba que é uma questão muito parecida com a que a gente acabou de corrigir, né? A questão de número 2. Então, a forma de resolução praticamente a mesma, né? Apenas com a alteração aqui dos valores, ok? Então vamos lá, né? Fazer aqui a nossa associação primeiro entre as proporções, ó. Vertical, vertical. Então aqui isso quer dizer que x vai estar proporcional a 1 metro. Então já posso montar aqui a minha primeira proporção, x proporcional a 1 metro. Sempre tendo em mente a noção de estar montando também as razões. Então já passo os tracinhos aqui, ó, para dar aquela ideia de proporção, né? Que é a igualdade entre duas razões. E aí vamos montar nossa outra proporção, ó. 12 metros está proporcional a 0,6 metros. Então colocamos aqui, ó, o 12 abaixo do x, já que eles fazem parte da mesma representação, e vamos colocar o 0,6 abaixo do 1, porque eles fazem parte da mesma representação também. Então fica aqui, ó, 12 abaixo do x, que é proporcional a 0,6 abaixo aqui do 1. Chegando aqui, você já conhece a forma de resolução, né? As propriedades da resolução de uma regra de 3 simples, digamos assim. Vamos multiplicar aqui os meios pelos extremos, que é a propriedade mais utilizada para a resolução de uma regra de 3 simples. E é também aqui a minha favorita de uso, né, de resolução. Então vamos lá, pessoal. X vezes 0,6 vai ser igual a 0,6x. Igual 1 vezes 12 vai ser igual a 12. Vou isolar o x aqui sozinho no primeiro membro da nossa equação. Ficou x, ó, isoladinho, igual 12. E o 0,6 que estava multiplicando o x vai passar aqui para o segundo membro da nossa equação, dividindo o 12. Passou com a sua operação inversa. Logo, x vai ser igual ao resultado dessa divisão. 12 dividido por 0,6. Professor, não sei realizar essa divisão. Foi por isso que eu não consegui responder essa questão. Pessoal, ó, vocês, hipoteticamente falando, na teoria, vocês, alunos de Fundamental 2, já devem ter essa habilidade consolidada. Porém, se vocês ainda não têm, para resolver uma divisão envolvendo um número natural, no caso aqui 12, pelo número decimal, no caso 0,6, vocês têm que primeiro igualar a quantidade de casas após a vírgula, tá bom? Então, no final aí, quando vocês ajeitassem tudo, igualar a quantidade de casas após a vírgula e retirasse essas próprias vírgulas após igualar a quantidade de casas após a vírgula, de forma visível, iria ficar ali, ó, 120 dividido por 6, que o resultado é a mesma coisa de 12 dividido por 0,6, que vai ser igual a 20, quando vocês fizerem esse cálculozinho aí, tá bom? Então aqui, a altura desse poste, qual é a altura do poste? O poste, que é representado por x, ele tem altura igual a exatamente 20 metros, alternativa correta, alternativa C, de casa. Vamos agora de quarta questão. Uma ponte deverá ser construída para atravessar o rio. Para isso, foram fincadas estacas nos dois lados das margens, conforme mostra a figura. Figurazinha aqui que está sendo mencionada. Considere DE, ó, DE, vamos procurar aqui, ó, DE paralelo a BC. DE paralelo a BC, ok? Pergunta:
qual é o tamanho dessa ponte? Tá aqui o tamanho dessa ponte, né, que a gente pode ver aqui, tá aqui com um pontozinho de interrogação, tá bom? Então aqui, pessoal, é uma questão clássica, tá certo? De teorema de Tales aplicado no triângulo. Teorema de Tales aplicado no triângulo, tá bom? E aí, professor, como é que eu resolvo? Da mesma forma de uma questão habitual, é a resolução da aplicação do teorema de Tales. Não tem dificuldade, tá bom? Você vai montar aqui a primeira razão, né? No caso aqui 9 metros sobre o valor que vai representar o tamanho da ponte, que a gente pode dizer que é x, igual, né, proporcional a outra proporção aqui, a outra razão, na verdade aqui, no caso 12 sobre 24, bem tranquilo de vocês estarem realizando, tá bom? Então vamos lá, né? Primeiro eu vou colocar aqui x, que é para representar o valor, o tamanho da ponte, que eu não sei aí ainda quanto é, e vamos descobrir, né? Montando a nossa primeira proporção aqui, vou dizer que tem um 9, que está proporcional a 12, ó. 9 lado AD proporcional ao lado AE, no caso aqui 12 metros. Sempre, mais uma vez repetindo, fazendo isso com aquela noção de proporção. Professor, e o que é a proporção? A igualdade entre duas razões. Então você já coloca o tracinho aqui, ó, para dar aquela ideia de proporção, montando as suas razões, ok? Então, professor, agora a minha próxima proporção vai ser x para 24, ó, x proporcional para 24. Pronto, facinho, não tem nem o que discutir a respeito disso, né? É muito simples de vocês compreenderem, é muito claro, tá bom? Ah, professor, eu gosto logo de montar aqui a razão. 9 está para x igual, assim como 12 está para 24. Tem algum problema, professor? Não, perceba, ó, que no fim, aqui na montagem da nossa regra de 3 aqui, vocês vão perceber que vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, continuando aqui a resolução, usando a propriedade da multiplicação dos meios pelos extremos, né? No caso, professor, vou começar multiplicando 9 vezes 24. Pode? Pode. Eu indico iniciar logo a multiplicação do 12 vezes o x, tá bom? Por quê, professor? Porque aqui eu já vou estar trabalhando com a incógnita e vou deixar essa incógnita, o x, no primeiro membro da nossa equação, antes da igualdade, né? A gente não vai ter aquele trabalho de estar mudando, tá bom? E fica de certa forma, assim, esteticamente falando, mais organizado, no meu ponto de vista, claro. Então vamos lá, né? X vezes 12 vai ser igual a 12x. Igual. Agora eu tenho aqui, ó, 9 vezes 24. 9 vezes 24 vai ser igual a 216. Professor, esse cálculo aí você está fazendo muito rápido. Pessoal, ó, preste, eu estou aqui numa correção através de uma videoaula, eu não vou ter tempo de estar fazendo lá, ó. 24 vezes 9 vai tomar muito tempo e a nossa videoaula vai ficar muito longa, vai ficar cansativa, tá bom? Mas aí é interessante que vocês em casa estejam aí conferindo esses cálculos, tá bom? Ah, professor, 9 vezes 24, vou fazer aqui, vou parar o vídeo, vou fazer 9 vezes 24, e aí vai até aprimorando as habilidades de multiplicação das operações básicas da matemática, tá bom? Então vamos lá. Então ficou aqui x, vai ficar isolado antes da igualdade, sozinho, igual 216, e o 12, que estava multiplicando o x, passa com essa operação inversa. No caso aqui, dividindo o 216. Logo, x vai ser igual a... Quanto é 216 dividido por 12? Vai ser exatamente igual a 18, ok? Sendo assim, o tamanho da ponte é 18 metros, ó, já que as medidas aqui todas estão em metros, então o tamanho aqui da ponte também vai estar com essa medida de comprimento, no caso metros. Então, o x aqui vale 18 metros, tamanho da ponte 18 metros, a alternativa correta, a de abelha. Continuando, galera, então vamos lá de quinta questão. O mapa abaixo mostra 4 estradas paralelas que são cortadas por 3 vias transversais. Algumas das distâncias entre os cruzamentos dessas vias e estradas estão indicadas no mapa em quilômetros, mas as outras precisam ser calculadas. Quais são as distâncias x, y e z, respectivamente, que faltam no mapa? Então, simplesmente a questão é que a gente descubra qual é o valor de x, qual é o valor de y e qual é o valor de z. Como a questão pede respectivamente, é interessante que você calcule primeiro o valor de x, depois encontre o valor de y e só depois encontre e procure ali o valor de z, tá bom? É isso que eu vou mostrar para vocês. Ah, professor, eu estou vendo aqui agora uma, duas, três, quatro retas paralelas cortadas por 3 transversais. E aí, professor, o que é que eu faço? Não tem problema algum, pessoal.
considere a resolução de x, de y, de z, digamos assim, de maneira separada. Como isso, professor? Então, aqui, para descobrir o valor de x, inicialmente, a gente vai considerar apenas o quê? Apenas essas duas retas transversais. Essa daqui, ó, e essa outra reta transversal. Vamos esquecer essa daqui, pelo menos por algum instante, tá bom? Então, aqui, para encontrar o valor de x, vou considerar apenas essas duas retas transversais. Aí fica simples, ó. X está proporcional a 12, assim como 15 está proporcional a 18. Montamos a razão x sobre 15 e 12 sobre 18, ok? Como vocês vão poder observar agora, ó, x sobre 15 proporcional a 12 sobre 18, ok? Então vamos lá, multiplicando aqui, ó, x vezes 18 vai ser igual a 18x, igual 15 vezes 12 vai ser exatamente igual a 180, como vocês já podem aqui observar. X isolado no primeiro membro é igual a 180, o 18 estava aqui multiplicando o x, vai passar para cá, dividindo, como vocês já podem observar. X é igual a... Quanto é 180 dividido por 18? Igual a 10. Então, x é igual a 10. Então, já sei, ó, que o nosso x aqui, ele vale 10. Bem rapidinho a gente já descobriu. Agora, na ordem, a gente vai descobrir o valor de y. E aí, professor, e agora o que é que eu faço para descobrir o valor de y? Vocês agora vão desconsiderar, digamos assim, essa transversal aqui que está no meio, ó. Essa daqui que eu estou indicando. Tem o 12, o 18, vocês vão desconsiderar ela. E vão tomar como base apenas essa transversal e essa outra aqui, tá bom? E aí vocês vão perceber, ó, que já vai montar aqui uma primeira proporção, ó, de 20y, x, 15. 20y, x, 15. Montando na razão, ficaria como, professor? 20 para x, assim como y para 15. Ah, professor, mas vai ficar duas incógnitas, vai ficar o x e o y. Não, perceba que eu já descobri o valor de x. Quanto é que vale o x? O x vale 10, tá bom? Então já vamos montar aqui, ó. Fica aqui 20 está proporcional, digamos assim, a y, assim como 10 está proporcional a 15. Ok? Ó, 20 proporcional a y, assim como 10 proporcional a 15. Na razão, ó, 20 para 10, assim como y para 15. Ok? Esquecendo aqui essa transversal no meio. E aí, só resolvi aqui essa regra de 3 simples bem rapidinho, né? Então vamos lá. Y vezes 10 vai ser igual a 10y. Continuando, igual 20 vezes 15, 20 vezes 15 vai ser exatamente igual a 300. Vamos deixar aqui o y isolado, no primeiro membro, igual a 300. O 10 está multiplicando aqui o y, vai passar dividindo aqui o 300. Então, ficou 300 dividido por 10. Logo, o y vai ser igual a... Quanto é 300 dividido por 10? 300 dividido por 10 é muito simples, vai ser igual a 30. Então, já descobri que o valor de y aqui, ó, vale 30, tranquilamente. Agora só falta descobrir o valor de quem? Só falta descobrir agora o valor de z. Perceba que já antes de descobrir o valor de z, eu já conseguiria aqui dizer qual é a alternativa correta. Como professor, ó, ora, se x é 10 e y é 30, de forma respectiva aqui, primeiro x, depois y, ó, onde é que eu tenho 10 e 30 aqui, ó? 10, 30, só tem um aqui. Então, isso quer dizer que o meu z ele vai ter que ser igual a 22,5. Senão, já tem algum erro aqui na questão, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Descobrir o z, né? O z está bem tranquilo aqui, né? A gente vai pegar apenas, digamos assim, a proporção das razões, essa igualdade entre as razões dessas duas retas transversais. Quais? Essa daqui do meio agora e essa outra aqui que tem o z, tá bom? Então, vai ficar o quê, professor? Você pode montar primeiro a razão. 12 está para 18, que é a forma, digamos assim, oficial de resolver, assim como 15 está para z. Ou você pode, professor, vou montar logo aqui 12 para 15 e depois 18 para z. Eu já mostrei para vocês, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá para descobrir. 12 está associado para 15, ó. 12 para 15, aqui no mesmo feixe de reta, digamos assim, tá bom? Assim como 18 está para z. 18 está para z, tá bom? E aí a gente só resolve aqui normalmente. Vamos lá. 12 vezes z vai ser igual a 12z, igual 18 vezes 15. 18 vezes 15 vocês vão encontrar aí na multiplicação 260, certo? Como produto. Então, continuando, vou deixar o zzinho aqui isolado, ó. Antes da igualdade, igual a 270, desculpa, 270
dividido por 12. Pessoal, ó, aqui que eu falei 260 é 270, como vocês podem bem aqui observar, tá bom? 18 vezes 15 ou 15 vezes 18 vai ser igual a 270 e não 260, como eu havia falado. Mas o cálculo aqui está correto, é 270, como vocês podem observar. Tá bom? Então vamos lá. Z é igual a 270 dividido por 12. 270 dividido por 12, vocês vão encontrar nesse cálculo aí, é exatamente 22,5. O que justifica que a alternativa correta aqui é realmente a alternativa C de casa, tá bom? Professor, por que é primeiro 10, segundo 30 e depois o 22,5? Simplesmente porque a questão nos diz aqui, ó, respectivamente, na ordem que ela cita, né? X, depois Y e só depois o Z. Então é essa a correção dessa quinta questão. Pessoal, vamos agora para a correção da última questão, a questão de número 6, que aparentemente, né, parecia uma questão difícil, não sei como é que resolve, mas é bem tranquilo, eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Nas figuras, A é paralelo a B, assim como é paralelo também a C. Então, isso quer dizer que A, B e C são três retas paralelas. Qual é o valor de x? Então, simplesmente a questão quer que você determine o valor de x. E aí, como as retas estão se cruzando aqui, né, visivelmente falando, e vocês estão acostumados que mesmo elas sendo concorrentes, elas não se cruzam visivelmente falando, vocês não veem elas se cruzando, aí fica difícil, eu não consigo associar, professor, é muito difícil. Mas é bem tranquilo, tá bom? É só vocês pegarem a noção reta a reta. Como é essa noção reta a reta, professor? Ó, temos essa retazinha aqui, ó, essa reta aqui, e aí você vai formar uma razão a partir dela, tá bom? Pega essa reta e forma a razão a partir dela. Quanto é que vale esse feixe dessa reta aqui, digamos assim, né? Quanto é que vale esse segmento que vai daqui até aqui? Quanto é que vale esse feixe? Ele vale exatamente x. E quanto é que vale esse feixe, esse segmento que vai daqui até aqui? Vale 9. Então a proporção, ou melhor, a razão dessa reta aqui é x sobre 9, tá bom? Então já a gente já pode colocar aqui, ó, x sobre 9 igual. Vamos pegar agora outra reta, tá aqui essa outra retazinha aqui, ó, como vocês podem ver. E aí a gente vai também montar a razão referente a ela, que no caso aqui, ó, desse ponto até esse, que no caso é um segmento, um feixezinho aqui, vale 8. E desse outro até esse outro, que representa a mesma reta, vale 12. Então a minha segunda razão é 8 sobre 12. Pronto, fechou. Ah, isso quer dizer, professor, que se eu tivesse pegado aqui x para 8 e 12 para 9. Se tivesse armado assim, daria certo, professor? Daria, tá bom? Claro que não é a maneira oficialmente correta, matematicamente falando, de se aplicar, mas, de uma certa forma, ó, você veria que aqui o resultado seria o mesmo, tá bom? Iria resultar em x sobre 9, assim como 8 sobre 12, ok? E aí é só resolver essa regra de 3 simples, normalmente, como a gente já conhece, né? X vezes 12 igual 12x é igual 8 vezes 9, 72. X é igual 72 dividido por 12. Logo, x, 72 dividido por 12, vai ser exatamente igual a 6. Tá bom? Como vocês já podem aqui observar. Então, x vale 6. Qual é o valor de x? 6. A alternativa correta, a alternativa A de abelha, já aqui marcada para vocês. Galerinha, a correção era essa. Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução de cada uma dessas questões, de cada uma dessas 6 questões. Que vocês tenham gostado também dessa correção. E não esqueçam de copiar, pessoas, esses cálculos para me dar devolutivo, tá bom? Tchau e até a próxima.